Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. A palavra que nós ouvimos no Evangelho desta liturgia de hoje é o 6º capítulo do Evangelho de São João, o discurso sobre o pão da vida. Queridos irmãos e irmãs, é muito interessante a gente aprofundar a nossa reflexão nesse capítulo 6º, que é o discurso sobre o pão da vida. O início desse capítulo 6º vai apresentando-nos a força do pão da palavra. E em seguida passa ao pão eucarístico. É assim a nossa missa, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A cada final da missa, o Padre José Evangelista tem o costume de dizer: alimentados pelo pão da palavra e pelo pão da Eucaristia, ele diz: e de paz o Senhor vos acompanhe. Exatamente estas duas mesas que formam uma unidade, o pão da palavra e o pão da Eucaristia. No início do capítulo 6º, Jesus foi reforçando. Ele iniciou com a multiplicação dos pães. Depois as multidões acorreram ao encontro de Jesus, atravessaram o lago de Genezaré, foram encontrar Jesus lá em Cafarnaum. Jesus disse para eles perguntaram para Jesus: onde andas? Onde estavas, né? E Jesus diz assim: vós me procurais, não tanto pelos sinais que vistes, mas porque comestes pão à saciedade. Deveis procurar o pão que dura para a eternidade. E esse pão que dura para a eternidade, esse pão espiritual, é a palavra, é o Verbo divino que se fez carne e que se torna Eucaristia. No Evangelho de hoje, Jesus vai dizer assim: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão terá a vida eterna. Ele vai mostrando para os seus discípulos, e esse ensinamento da palavra de Deus vai nos ajudando a compreender que não se trata de um mero sinal ou símbolo. É o próprio Jesus, seu corpo e sangue que são oferecidos. Nós temos na história muitos testemunhos de pessoas que aderiram à fé cristã católica a partir desse capítulo 6º do Evangelho de São João. Para não me alongar, eu citaria apenas o exemplo do diácono Francisco. Era um pastor de uma igreja evangélica e, deparando-se com a sua meditação nesse capítulo 6º, ele foi ficando intrigado. Como eu posso dizer que é um símbolo? Como que eu posso dizer que é um símbolo se Jesus disse ele mesmo: é o meu corpo, é o meu sangue? E ele de madrugada ficava em oração, meditando na sua descoberta desse mistério tão grande. E foi assim que ele refez toda a sua caminhada espiritual, ingressando definitivamente nas fileiras da Igreja Católica, na Diocese de Anápolis, onde ele foi ordenado diácono permanente e exerceu o seu ministério com a profundidade do testemunho de quem sabia em quem depositou a sua confiança. Neste capítulo 6º do Evangelho de João, que é o discurso sobre o pão da vida, ele está sendo ouvido na nossa liturgia, especialmente para nós aqui no Brasil. Hoje completa 521 anos que os europeus chegaram aqui, e na segunda-feira, dia 26, completa exatamente 521 anos que foi celebrada a primeira missa no Brasil. A primeira vez em que a presença real, verdadeira do Cristo na Eucaristia veio abençoar essas terras tão queridas do nosso país. E nós estamos realizando esta liturgia no 5º dia da novena de Santa Zita. Santa Zita, que nasceu na Itália, na cidade de Lucca,
no ano de 1212, ela se dedicou aos serviços domésticos. E ela tinha o hábito de todo dia, às 7 horas da manhã, ir participar da Santa Missa e receber a Sagrada Eucaristia. Uma mulher eucarística. Os exemplos de caridade na vida de Santa Zita são estupendos. E a gente pode entender que, conversando com as pessoas que vivem em Lucca, tive essa ocasião de conversar com muitas delas, elas disseram que a cidade de Lucca gravita em torno da vida de Santa Zita. Uma mulher que viveu quase 800 anos já que se passaram, o seu corpo continua incorrupto lá na igreja, em Lucca, para a veneração de todos. Porque ela fez da sua vida uma ligação da caridade com a contemplação. A contemplação do Cristo vivo na Eucaristia, ouvindo a sua palavra e traduzindo em atos concretos de caridade, que assim ela o fez na sua missão, cumprindo as suas tarefas com zelo e sendo zelosa também na caridade para com os mais necessitados. Que ela interceda por nós, para que nós aprofundemos mais e mais a nossa devoção à Sagrada Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.